Salve, salve, pessoal! Começando aqui mais uma entrevista especialíssima no canal do Motorsport.com. A gente está recebendo Felipe Giafone para tratar aí dos últimos incidentes da Fórmula 1 da temporada 2021, tendo como gancho, claro, o acidente entre o britânico Lewis Hamilton e o holandês Max Verstappen no GP da Itália em Monza. Então, tivemos mais um entreveiro entre os dois rivais pelo campeonato desse ano e, claro, para entender um pouco mais das decisões dos comissários, de tudo que rolou lá em Monza, a gente vai falar com um cara que sabe muito do riscado. Para quem não sabe, Felipe Giafone, por tantas vezes, já trabalhou como comissário convidado na Fórmula 1, claro, é piloto, comentarista da Fórmula 1 na Band, então tem muita experiência e conhecimento de causa para falar sobre o assunto. Então a gente está recebendo ele aqui e vamos explorar aí as nuances daquele incidente lá em Monza. Comigo está o repórter Guilherme Longo. Então já dou minhas boas-vindas, ao Felipe, e passo a bola para o Guilherme fazer a pergunta inicial. Vai daí, Guilherme. Salve, Carlos. Já foi um prazer estar falando contigo. E vamos falar aí desse assunto que está dividindo os fãs da Fórmula 1, né? A gente tem uma temporada polarizada entre Hamilton e Verstappen e os fãs também, né? Mas vamos começar aí do princípio. Esse acidente de Monza, o Verstappen acabou sendo considerado predominantemente culpado, né? Punido com 3 posições no grid de largada do GP da Rússia. Se você fosse o comissário convidado ali em Monza, você concorda com essa decisão que foi dada pelos comissários? Prazer estar com vocês aqui, Carlos, Guilherme, de novo, para mais uma discussão aí. Olha, eu não posso me colocar na posição como se eu estivesse lá, porque no fundo não é uma pessoa que toma a decisão, né? No fundo, a punição que veio dos comissários e que faz sentido, de novo, quando os comissários punem, às vezes não é que necessariamente o comissário concorda com a situação, mas que é feito um treinamento e tem algumas coisas que precisam ser vistas. Uma delas, se a gente tiver alguma imagem logo da tangência da curva 1, se por um acaso a gente conseguir uma imagem dessa, mas bem na tangência mesmo. O que é a tangência? Aquele ponto mais próximo da zebra, né, que o piloto encosta na curva 1. Nesse momento, o Hamilton está bem na frente e o Verstappen está bem para trás, assim, tá praticamente na roda traseira. E essa é uma referência que os comissários usam. Naquele momento, precisa estar com uma parte bem significativa para frente do carro para ser julgado que ele tem o direito realmente de ter a curva, no caso, para outra ali, né? Então, essa parte já é um pouco mais para frente, você vê que ali a tangência já passou. Nesse momento, o Verstappen está recuperando, que já está mais ou menos lado a lado. Mas no momento que pega na zebra, que eles estão mais próximos da zebra, ele está bem para trás. E os comissários levaram isso em consideração, que ele acabou, nesse momento, se enfiando ali, se acelerando para dentro, para chegar lado a lado com o Hamilton. Só que, ao mesmo tempo, né, Guilherme, se, no meu ponto de vista, os dois pilotos, se tivessem tanto o Verstappen como o Hamilton, com outro piloto do lado deles, por qualquer das posições, seja por dentro ou por fora, esse acidente não iria acontecer. Eles sabiam, né, pela situação de campeonato, que isso está valendo muito, né? Assim, quem saísse na frente dessa curva, chegaria na frente. A chance era muito grande disso acontecer, né, quando você tem os carros parecidos ali, é difícil de ultrapassar. Então eles jogaram tudo. Na minha opinião, olhando dessa forma, é um incidente de corrida que os dois provocaram esse incidente. Só que teve essa punição porque, olhando o livro dos comissários, olhando a regra como é feito, essa punição também foi correta. Também acho que, dependendo do grupo dos comissários, poderia mudar, porque é muito, né, interpretativo, né? Quando a gente fala, tem que ter uma parte do carro, mas quanto que é uma parte? Não dá para falar 5 centímetros, 10 centímetros, 1 metro, e então acaba ficando interpretativo. Toda vez que um acidente vira interpretativo, acaba tendo discussão, é normal, né, isso aí. Se ouvindo os pilotos, como o Alonso, deu entrevista depois, assim como o Leclerc, eles falaram, olha, eles estão indo bateu porque tinha que bater mesmo, os dois estão numa posição que vão bater. E no caso ainda o Alonso falou, no meu caso não teria que ter punição para ninguém, eles foram para o tudo ou nada, e se eu tivesse no lugar deles, talvez eu faria a mesma coisa. Então, olhando para esse lado, os dois foram para o tudo ou nada, né? O Hamilton poderia ter dado mais espaço, mas o Verstappen poderia também ter tirado o pé. Só que os comissários analisaram nesse ponto da curva 1,
que realmente o Verstappen, na opinião deles, no momento ali, estava para trás, que de fato estava. Então eles entenderam que ele acabou forçando um pouco mais a situação. E também a gente tem que lembrar do que aconteceu. Isso os comissários, sempre é bom falar, tá? Os comissários não podem analisar o resultado. Pô, mas foi perigoso. Mas no livro dos comissários, né, na regra, diz que você não pode, que é muito difícil para o comissário, tá? Porque um incidente, se foi grave, se o cara bateu, se estava 200 por hora, 50 por hora, isso não pode ser levado em consideração, e sim o posicionamento deles na pista. E muito menos a situação dos dois no campeonato, né, Giafone? Só para deixar claro aqui. Mas você citou algumas coisas interessantes. O fato de que os dois foram para tudo ou nada, né? Até pela situação de tabela, o apex da curva 1 ali, no qual o Hamilton de fato estava na frente. Eu queria que você explicasse com base nesses aspectos, e até pegando como gancho, se você quiser, Giafone, o caso de Silverstone, como que funciona ali na sala dos comissários essa questão do predominantemente culpado, que isso é algo que acabou vindo à tona para o grande público, talvez agora, nessa temporada 2021. Como é que funciona isso ali no bate-papo entre vocês? Então, justo, né, uma discussão, lá era o Gary Cornelli, o Cornelli é um dos comissários, era o principal, australiano, super experiente, ele era presidente da federação lá da Austrália, não sei se está ainda, o Liuzzi, não trabalhei com o Liuzzi, e um outro comissário, o Tim Meyer, que também trabalhei com ele, é um americano, também muito bom, e conheço muito bem esses dois, e o comissário local, que esse é o que menos importa, normalmente eles acabam decidindo entre os três ali. E isso aí, né, eles começam a pegar incidentes de antes e tem alguns comparativos, dependendo da discussão. Nesse caso deles, a vantagem foi que eles tiveram bastante tempo, né? Com dois carros, quando eles batem, os dois saem fora, não tem correria, né, para ser analisado. Então, para não tomar nenhum ponto, né, que possa prejudicar, eles esperam acabar a corrida, chamam os dois pilotos, conversam e daí vem a decisão. E foi o que eles fizeram nessa vez. Então, isso tudo realmente é discutido aqui lá, né? O que saiu escrito na nota foi justamente isso, né? Eles levaram em consideração a tangência da curva 1, que eles acharam que naquele ponto o Verstappen estava com um pedaço muito pequeno do carro para cima do Hamilton, e depois que ele acabou indo para cima, então ele acabou forçando um pouco a situação. Mas olhando bem essa imagem aí, o Hamilton está fora da linha dele também, né? Ele tá espremendo. Então, assim, é aquilo que eu falei. O Hamilton, se fosse outro piloto, ou se fosse os outros anos, onde o Hamilton estava bem à frente do campeonato, ele ia dar espaço e ia tentar passar depois com um carro melhor, enfim. O Verstappen tem esse jeito mais agressivo, mas também é um piloto que pensa um pouco menos, né, no futuro, assim, né? Ele vai mais para o tudo ou nada, isso é normal entre os pilotos. Mas eu também acho que se ele tivesse nessa mesma disputa, o Hamilton atrás deles, lá, fosse pela primeira colocação e o Hamilton 2, 3 posições para trás, que é o que estava, provavelmente ele também não ia dar essa forçada. Com certeza. Mas aproveitando o gancho dessa foto aí, Giafone, muito foi discutido em relação a essas zebras salsichas aí, né, o sausage curbs. Quanto que dá para dizer que isso teve impacto na batida? Porque, claro, os comissários analisaram ali o apex da curva 1, mas ali na segunda tomada a gente tem esse fator e até por isso o carro do Verstappen dá essa sacudida e acaba indo para cima do carro do Hamilton. No caso dos comissários, enfim, analisando também como piloto, isso contribuiu para o acidente da maneira com qual ele foi, Giafone? Com certeza. O Verstappen sabia que ele entrando nessa ondulação ali, né, na parte laranja, que eles chamam da salsicha aí, né, o sausage, como você falou, o carro levanta, ela está lá justamente porque ela está numa altura que, se ele tenta cruzar com a roda mais para dentro, ela é alta o suficiente para bater no assoalho do carro e você perde, né, o contato com o solo. Essas lombadas, elas são colocadas só em curvas de baixa velocidade, para não ter o problema do piloto passar e decolar, se tiver num lado, né, numa curva rápida. E o Verstappen, a hora que entrou ali, sabia que a chance, ele falou, se o Hamilton não der bastante espaço aí, eu vou para cima dele, vai bater. Ele sabia disso.
Então, ele jogou a bucha para o Hamilton. Falou, ó, agora tô aqui, ou você abre bem aí, ou a casa caiu para os dois. Entendeu? Ele já estava comprometido nesse ponto da foto aí. Mas você citou aí que ele sabia que ele ia bater, o Damon Hill até falou que ele fez quase que de propósito. Você vê algum tipo de batida deliberada por parte do Verstappen ou é aquela coisa de campeonato mesmo, Giafone? Então, eu prefiro nem falar para não... Eu tenho uma opinião minha no fundo da cabeça, mas daí a gente vão falar, você torce pro fulano, pro ciclano, mas e não é isso, né? De novo, se eu tivesse no lugar do Hamilton, eu faria a mesma coisa, se eu tivesse no lugar do Verstappen, eu faria a mesma coisa, porque ali, né, eles estão numa disputa muito acirrada, então... sair atrás ali é prejuízo para qualquer um dos dois, né? E o Hamilton sabia que nesse momento, se ele desse espaço, ele ia sair atrás. O Verstappen sabia também que se ele passasse reto, que foi o que o Hamilton fez na largada, na primeira curva, ele passa em cima daquelas outras lombadas, perde tempo e também sai atrás. Então ele falou, né, eu sigo aqui. O Hamilton falou, e eu também não vou dar espaço. E aí bateu. O Giafone, você falou no começo, né, sobre a questão do trabalho de comissário, e a galera que está assistindo tem muita dúvida, né? Como é que funciona isso? Eu queria que você explicasse se vocês passam por algum tipo de treinamento e principalmente como que é a dinâmica dos comissários durante um final de semana de Grande Prêmio. Então, tem todo um protocolo, né, dos comissários. Primeiro é não poder falar. Hoje eu não estou atuando mais, tá? Apesar de eu ter a carteira e tudo, não tenho tempo mais para fazer. Para trabalhar, eu poderia estar trabalhando em algumas outras categorias também, mas falta tempo. Tem os treinamentos anuais na FIA, e onde são dados vários exemplos. A parte mais complicada do comissário não é essa de analisar, essa é a mais polêmica, né? A parte mais difícil é a de você seguir exatamente o que está escrito no regulamento, porque enquanto você está analisando um incidente, um acidente como esse aí, o pessoal pode falar, eu acho isso, eu acho aquilo, é uma opinião e ponto. Mas quando você toma uma decisão que está escrita e você errou, essa não pode acontecer. E essa é a que eu mais sofria quando, apesar que eu trabalhei como primeiro comissário e também como segundo comissário no último ano, e pedi até para sair no final do ano dessa posição, que era muita responsabilidade, precisa ser um cara que está muito bem afiado na parte escrita e muito bem estudado. Eu nunca tive muito tempo não é o meu principal negócio, longe disso, então tem que estar na mão de pessoas que tá com o livro na cabeça o tempo inteiro. Já a parte como piloto, como também participei algumas vezes, é um pouco mais fácil, porque você está lá mais para analisar isso aí. Então o piloto não necessariamente precisa cair nos livros, lógico que você pode tá lá dando uma mão, pegando, ajudando os comissários, isso é fato, mas você está mais lá para analisar. Então, tem esses treinamentos que são feitos anualmente e você recebe um livro, né, desde um código de conduta, que você não pode andar rápido no trânsito, ou não pode, né, você tem que chegar no autódromo de certa maneira, entra na sala, troca cartões, tem todo um protocolo que eles fazem um passo a passo lá para o comissário, dar as voltas na pista, né, com algum local, de preferência dar a volta a pé na pista, que eu sempre dava junto com o Charlie, e, enfim. Então, tem um protocolo que eles seguem aí, que é bem bacana, mas, de novo, os comissários ficam numa sala separada, e durante a prova, o contato, ele não tem contato com o diretor de prova, o diretor de prova só passa para os comissários o que ele tem dúvida ou quando tem que investigar alguma coisa. E é só quando tem dúvida mesmo. Via de regra, o diretor de prova, quando pode tomar uma providência direta, ele sequer aciona. Como é que funciona isso, Giafone? Por exemplo, o Michael Masi, ele tem dado advertência, né? Esse ano acho que não sei se ele deu, mas isso ele dá, se ele viu na hora lá, ele pode dar sem consultar os comissários. Penalizações que é preto no branco, tipo, entrou no box e queimou lá, deu 62. Cruzou a linha. Cruzou a linha. Isso aí não tem que analisar, isso é um fato, né? Os comissários só recebem o papel e assinam, mas a penalização ela sai antes, a gente vai assinar só depois. Quando é alguma coisa interpretativa, aí não. Ou assim, vai chover, não vai chover, cancelar, aí os comissários
podem dar alguma opinião no caso de tempo, mas fica mais na mão do diretor de prova, caso ele pergunte, né? Mas normalmente, quando tem que parar para pensar e analisar, pensa o seguinte: o diretor de prova fica na linha de frente com os pilotos, ele não quer criar polêmica, ele não quer ser o cara que fala com os pilotos, você foi culpado ou você não, é sempre assim, os comissários decidiram, então ele tira o corpo dele de fora, que tá certo, porque ele precisa ter uma relação boa com os pilotos, e os comissários nunca vão ter uma relação boa com os pilotos, porque os pilotos estão lá só para... É o guarda do trânsito quando te para, né? Você nunca vai tomar cerveja com ele depois que o cara te multou, né? Assim, e isso precisa ser... É uma estratégia feita muito importante, quer dizer, a bucha mesmo fica na mão dos comissários. Boa, valeu, Gui. E, Giafone, você mencionou aí o Charlie Whiting, né, o ex-diretor de provas da Fórmula 1, que infelizmente faleceu em começo de 2019, e agora em Monza, o Michael Masi completou aí 50 GPs à frente dessa função. Como é que você analisa o trabalho que ele vem fazendo até agora? Porque o Masi, pelo menos entre os fãs, ele não é uma unanimidade, né? Tem muitos que criticam ele até por ser um pouco midiático. Então, como é que você vê o trabalho que o Masi vem fazendo aí desde 2019? Toda vez que você substitui alguém, né? O Charlie era um cara muito especial, muito, muito. E eu acho que a gente nunca mais vai ter um cara como ele. No sentido de conhecimento de tudo, né? Um cara que você... ele fazia as análises de pista, de segurança, regulamento de carro, um cara que passou no automobilismo praticamente por todas as áreas, da parte, né, técnica, desportiva e tudo mais. Então, e o que era mais importante dele era a credibilidade que ele tinha, era a forma que ele falava, a forma que ele recebia e escutava os pilotos e todo mundo. Então, da mesma forma que eu comecei quietinho falando com ele que foi me chamando um pouco mais, e foi ele que acabou me chamando para ser o comissário internacional, mas isso levou 8 anos, entendeu? Era um cara que super ponderado com tudo, sabe? Uma maneira bem calma de falar. Eu aprendi muito com ele, toda a forma, né, de você lidar de uma forma geral com o pessoal. E então... o Michael Masi entrou agora, um cara que já foi diretor de prova há muitos anos, tem muita experiência, trouxe essa tal da bandeira de advertência que eu achei que foi legal, eu acho que isso foi bom, e é um cara muito bacana, eu conheço ele pouco, tive com ele algumas vezes no Brasil, no GP daqui, falei com ele bastante no último GP, mas enfim, ele não tem a experiência que o Charlie tinha, mas eu acho que isso aí é com o tempo, né? Eu acho que o mais importante é ele ponderar e ele não fazer nenhuma besteira grande aí, né? Por isso, né, cancelou a prova lá, dá uma largada lá e dá um acidente, ele estava na rua, entendeu? Então ele precisa ter muita cautela, porque ele não tem muito crédito, né? O Charlie podia errar, que ele tinha muito crédito. O Michael Masi não, né? Ele está construindo a carreira dele agora. Sem dúvida, o Charlie Whiting era quase que uma entidade da Fórmula 1, suprafunção, digamos, né? E experiência, claro, não se substitui, mas Michael Masi vem fazendo um bom trabalho na medida do possível, embora goste muito do safety cars e tudo mais, mas isso acaba dando uma dinamizada engraçada na corrida também. Mas já foi. Isso é legal também. Isso que eu ia te perguntar. Talvez porque eu venho do lado meio americano do automobilismo, muitos anos da Indy, mas como telespectador também, ele trazendo, o Charlie era muito Fórmula 1 antiga, né? Ele queria, a Fórmula 1 antiga, o que é? Quem é o melhor vence, ponto. Não importa se o primeiro vai dar uma volta no segundo, não importa se a corrida tá chata, não importa nada. O melhor piloto, o melhor carro vence. E o Michael Masi já tá, se der uma cuspidinha na pista e der para entrar um safety car lá, ele coloca, e eu curto. Fica mais dinâmico, de fato. Sim. Mas pegando o gancho da temporada no geral agora, Giafone, 2021 aí, com a emergência, digamos, de Verstappen e Red Bull com um conjunto muito bom, né, dando aí uma dor de cabeça daquelas para o Hamilton. Como é que você projeta o campeonato de agora em diante, tendo em vista as pistas, né, a situação de cada piloto e das equipes? A gente sabe que a Red Bull está um pouco mais complicada em termos de motor para o Verstappen, pode vir uma punição aí.
Mas, enfim, tem a questão de circuitos para lá e para cá, um circuito favorece um time, outro circuito favorece outro. Como é que você projeta isso de agora em diante? E a questão da rivalidade, tendo em vista já a segunda batida mais notável entre os dois. O que você acha de tudo isso, Giafone? Então, Carlos, putz, o campeonato, acho que a gente está tendo uma sorte enorme, né? O campeonato está muito legal, né? Ainda, de repente, vence uns caras... Que timing da Band, hein? Pegou na primeira temporada espetacular. Pé quente demais, né? A gente... Monza, eu falei com o pessoal, acabou a corrida 1, eu falei, nossa, amanhã vai ser jogo duro, essa corrida aqui vão querer desligar a televisão daqui, né? Depois de 10 minutos da largada, né? E nada, e revolucionou, né? A corrida ficou muito legal. E então tá dando sorte também, né? A Red Bull ter aproximado dessa forma, né? Acho que a mudança de regulamento veio a calhar, né? Acabou ajudando a Red Bull, atrapalhando um pouco a Mercedes. Você vê como a Alpine, que ano passado era Mercedes cor-de-rosa, como ela desandou, né? Porque antes, o ano passado, ela era ali, estava na terceira força, mais ou menos, terceira, quarta força, só que assim, como o carro ficou muito próximo da Mercedes, o que a Mercedes perdeu, praticamente ela perdeu também, só que a Mercedes estava muito à frente, agora ela está igual a Red Bull. Eles perderam e foram, né, e caíram bastante, e recuperaram um pouquinho agora, mas só que o campeonato tá, né, a McLaren para mim é uma baita surpresa, né, com o Lando, e fiquei muito contente com a vitória, eu estava torcendo mesmo pro Ricardo, acho que não só eu, a grande maioria aí. E você olha o campeonato, estou puxando aqui, o Norris tem 132 pontos, ele está aí a 9 pontos do Bottas, né? Assim, ele tá muito bem no campeonato McLaren. Agora o Ricardo deu uma subida para nono, mas né, o Ricardo vinha no ano muito ruim, assim, né? E tomara. E você vê o quanto difícil deve ser esses carros, né? Porque o Ricardo acertou agora de igual para igual. Estou torcendo para que agora ele tenha achado o jeito do carro. Mas, pessoalmente, eu ainda acho que quando o carro tiver muita pressão aerodinâmica e muda o estilo, o jeito de guiar, talvez o Norris vai voltar a ter uma vantagem. Tomara que não, mas eu acho que o Ricardo, essa corrida, foi como o Pérez, a corrida que ele fez a pole, eu não vou lembrar agora qual que era, que ele andou super Imola, bem. acho. Acho que foi Imola. E que, né, no dia ruim de um, no dia bom do outro, e se encaixa, eles andam próximos, né? Mas, então, torcer para o Ricardo aproximar do Norris, que a surra estava sendo grande, né? E já foi, você falou aí da Band, a Band pegou aí um time muito bom, e a gente vive uma nova era, né, da Fórmula 1 no Brasil, a categoria tendo mais espaço na televisão, e eu queria que você falasse como que você tem visto a recepção do público com relação a essa nova parceria aí da Fórmula 1 no Brasil com a Band. Olha, é impressionante, viu, Guilherme, porque, né, todo mundo que fala, assim, normalmente as pessoas, sejam pessoas do meio, ou às vezes pessoas, né, que olha de longe, fala, o cara tá ali, vem falar mesmo, tipo, como tá legal essa transmissão no sentido do tempo, porque para quem gosta de corrida, eles estão dando tudo o que precisava, né? Obviamente o campeonato está ajudando muito, as corridas estão ajudando demais, só que para quem gosta, né, acaba a corrida, o negócio continua, vai para o pódio, depois a gente continua, faz uma meia mesa redonda ali, fica debatendo um pouquinho com o Elia e também com a Glenda, e acho que, né, isso fica muito legal, acho que tá muito bacana. E para mim, eu diria que tá muito legal trabalhar com o Max do lado, a gente revezar acaba sendo bom para os dois lados, que a gente também tem muitas coisas acontecendo fora da Fórmula 1, tanto eu como ele, então dá tempo de a gente, cada um continuar a sua vida, né, de piloto ou para trabalhar, né, como eu e ele fazemos aí, então não poderia estar mais feliz aí com essa parceria. Não precisa, né? Porque o calendário de vocês está longe, tá tranquilo, né? Uma correria, Copa Truck, Granja Viana e tudo mais. Mas, Giafone, eu queria agradecer demais sua participação aqui conosco. Muito legal bater esse bate-papo sobre como que funciona essa questão dos comissários, sobre a temporada no geral, sobre a Band também, que de fato vem fazendo um trabalho muito legal e a gente vem exaltando isso aí ao longo de 2021. Então, obrigado demais. Sabe que as portas do motorsport.com estão sempre abertas para você. Chamaremos você outras vezes. Giafone, valeu. Valeu, Carlos. Um abraço. Um abraço, Guilherme, a gente vai conversando aí. É isso aí, pessoal. A gente vai nessa, ó.
curtida aí no programa de hoje, no vídeo, inscrição no canal, notificação ativada, e a gente volta em breve com mais conteúdo sobre esporte motor internacional e também nacional. Tchau, tchau.